Ah, mas ainda sobra bons bancos, né? Sim, sim. Aí desses bons bancos, você prefere quais bancos? Já faz um... Olha, os três ali, quando eu olho Bradesco, Itaú e Santander, quem escolhe qualquer um dos três vai encontrar motivos. Vamos ser bem sinceros. Os bancos no Brasil são referência em metas, em lucros. Quando a gente fala de Bradesco e Santander foram muito abaixo da expectativa. Só que a gente não pode confundir ser abaixo da expectativa com deu prejuízo. Uma coisa é completamente diferente da outra. Totalmente, né? Uma coisa é uma empresa que deu um prejuízo de 100 milhões, de 500 milhões. Outra coisa foi abaixo da expectativa. Aí você vai olhar o lucro no ano, foi de 12 bi. O Santander entregou quase 13 bi, apesar do problema com Americanas e tudo mais. Então, comparando preços, né, fazendo algumas análises, até nível de pagamento de dividendo, o que eu mais gosto, e talvez até por ter estudado um pouco mais dele, ter me interessado mais, é o Santander. Bons dividendos, né, meu? Isso. Quando eu entrei, e você falou do Barsi, quando eu comecei a estudar o Santander, foi por um podcast, por um vídeo que eu vi do Barsi falando na época. Isso em 2018, 2017, foi alguma coisa assim. Santander, a primeira vez, acho que foi em 2018. Aí eu vi o Barsi falando, eu fui buscar mais, entender melhor, fazer uns comparativos ali. A gente, quando você está começando, muitas das vezes, ouvir do Itaú e do Bradesco acaba sendo mais fácil, principalmente o Itaú, né? E aí, só que eu comecei a procurar do Santander, fui fazendo alguns comparativos, então, em dividend yield, em relação no preço, eu vi maior atratividade. Aí eu comecei, e também na cartela de clientes do Santander, o nível de inadimplência o cliente menos... Tinha uma taxa de inadimplência um pouco menor. Isso para o banco também é importante, né? Então, quando são três bancos, que na minha opinião são boas opções, são bons bancos, você tem que escolher no detalhe, né? E aí cada um vai olhar um detalhe. Então, nesse sentido, eu gostei muito do Santander. E aí, Luan, se for fazer até um comparativo com alguns números, o Santander foi o segundo maior credor da Americanas, né? Então ele ficou só atrás do Bradesco. Ouviu muitos falar disso, apesar que até então o impacto foi pequeno no preço da ação, mas ele já apresentou isso no balanço, no último resultado trimestral. Ele ficou com o lucro líquido de 2022 de 12, quase 13 bi, ou 13 e pouquinho, foi alguma coisa assim, se eu não estou confundindo o número. Ou foi 12, quase 12.900, ou foi 13 e alguma coisinha. E se não fosse o lucro provisionado, né, o que ele reservou justamente por causa da dívida da Americanas, ele teria batido ali 15 e 16. Tinha ido para casa dos 16 novamente, igual foi em 2021. Se fizer um comparativo rápido com o preço atual que ele está e pensar que em 2023 ele pode bater um lucro líquido na casa de 16 de novo, e aí se eu pensar que ele na faixa dos últimos 5 anos ele tem um payout de entre 55 e 60 na faixa ali. Nossa, bastante, né? Tá nessa média. Teve um ano que foi 52, mas tá ali 55, 60. Às vezes até teve um ano que foi até um pouquinho mais. Se eu pensar em 50% do payout, a gente tá falando que em 2023 ele vai distribuir ali pelo menos 7,5 bi de dividendo. Se ele distribuir isso ao longo do ano, a gente já garante com o preço atual da ação um dividend yield de 7,2 só de dividendo. Então, quando você faz essas contas assim, por que é interessante às vezes falar? E eu sei que alguns pontos que a gente fala assim, quem está começando pode não entender muito bem. Mas quando você olha assim, você pensa, cara, investir em ações é tão arriscado assim? Quando você olha para uma ação dessa que às vezes, né? E olha que a gente tá falando do banco que nem é tão reloginho igual as do setor de energia. Mas você olha, cara, tô colocando dinheiro aqui. Qual que é o risco, né? Então assim, claro, você precisa entender para você investir, né? Para você fazer direito e tal. Mas esse medo todo que se tem é muitas vezes pela falta de conhecimento.